Muito bom dia, meus irmãos. Eu sou Mateus Tobias, diácono aqui na Primeira Igreja Batista em César de Souza, hoje das Cruzes. Nós vamos estar tendo agora, nesta manhã, o nosso estudo na primeira epístola de Pedro e vamos tratar do assunto da esperança da salvação. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai Celestial, mais uma vez, por este momento tão importante de nossas vidas, em que nos debruçamos para estudar a Tua Palavra. Eu te peço, meu Deus, que nos abençoe e nos guarde, Senhor, para que possamos ter o conhecimento que o Senhor nos quer dar. Que nós possamos, ó Deus, ter as nossas esperanças renovadas neste mundo de tribulações. Abençoa cada irmão, cada pessoa de qualquer lugar do mundo, Deus, que possa estar acessando a esse conteúdo e que a Tua bênção, Senhor, seja com todos eles, com todas as famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nosso texto está, então, na primeira epístola de Pedro. Nós peço para vocês, então, que abram suas Bíblias e vamos fazer a leitura aqui desses 12 primeiros versículos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva e esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, para que estejais por um pouco contristados por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto, amais, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito enviado do céu, vos pregam o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Eu vou ler novamente o versículo 8. Ao qual não havendo visto amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Pois bem, nesses primeiros versículos, essa parte introdutória, o pastor Everson trouxe já duas aulas, né, onde ele ministrou sobre esse ponto aí, né? Só relembrando assim rapidamente, né? Nesses dois primeiros versículos, ele faz a sua identificação, a sua apresentação, ele se apresenta como apóstolo de Cristo. Interessante que na segunda epístola ele vai se apresentar como escravo do Senhor, né? Como servo de Cristo, né? Mas aqui ele parece que tinha um outro foco, né? Como o pastor explicou, né? Por trás da apresentação dele como apóstolo, ele estava colocando justamente a sua autoridade, né? A autoridade que vinha de Cristo, né? Veio do próprio Cristo, porque foi Cristo quem os escolheu e os chamou para o apostolado. Muito interessante essa leitura,
Porque por aqui a gente está vendo que o apóstolo, ele chama essa autoridade, dizendo de onde vem essa autoridade e a quem ele está se dirigindo, então, seriam os cristãos, né? Que ele se refere como forasteiros e peregrinos, né? Que viviam naquelas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Né? Eram cristãos judeus, né? E gentios também, né? Os estrangeiros, convertidos, que estavam dispersos naquelas regiões. É interessante que essa expressão forasteiro, né? Ele se aplica num contexto assim, interessante. Né? Há um perigo, né, que a gente, quando usa essa expressão, não somos deste mundo, somos forasteiro aqui nessa terra, essa aqui, a nossa pátria está no céu. Né? Esse cenário, claro, isso tudo não é uma mentira, né? Isso é verdade, né? A nossa pátria realmente não é aqui, né? Nós estamos aqui numa passagem, numa caminhada, mas nós precisamos observar o cuidado, né, de não nos alienarmos da nossa sociedade, do contexto no qual a gente está inserido. Lembra que o Senhor Jesus, ele falou para o seu povo, para os seus discípulos, e falou sempre nas suas pregações, que os discípulos são o sal da terra, os discípulos são a luz do mundo, né? De modo que não se pode pensar numa pessoa alienada, completamente descontextualizada do que está acontecendo à sua volta. Né? E é um perigo realmente essa alienação. Na oração sacerdotal, o Senhor pede que não pede que os tire do mundo, mas que nos dê forças para que a gente possa cumprir o propósito dele. Né? Nós não devemos viver aqui num mundo paralelo, né? Porque nós somos igreja. Na verdade, nós somos mesmo uma comunidade de peregrinos, mas chamados para uma missão que o Senhor nos dá, enquanto nesta condição viveremos. Tem um livro escrito pelo pastor, eu gosto muito daquele pastor lá de Campinas, ele é da Igreja Presbiteriana, Comunidade da Chácara Primavera. Ele escreveu um livro chamado O Peregrino, ou melhor, A Jornada. E naquele livro ele faz uma comparação muito interessante. Ele compara a figura do peregrino e ele diferencia da do mero turista. Né? Ele coloca uma situação de que a gente ouve em alguns lugares as pessoas falando assim, comparar a igreja com um ônibus ou um trem, né, cheio de crente. Né? E está numa viagem e lá no seu destino está escrito assim, céu. E ali de dentro daquele ônibus, de dentro daquele trem, vai olhando simplesmente as coisas que estão se passando lá de fora, tirando foto, e o que está acontecendo ali fora não interessa, não afeta a pessoa, não afeta aquele que está dentro do ônibus, porque ele está somente ali de passagem e ele não vai interagir com nada, né? Como o papel mesmo de um turista. O máximo que ele faz é descer para tirar uma foto. Mas não é esse o cenário, não é isso que o Senhor propôs para a sua igreja. Então, só para a gente encerrar essa passagem, né, que essa coisa aí nos chama a atenção, né? Na verdade, a comunidade, né, dos cristãos, de fato, é uma comunidade de peregrinos, mas que caminham na direção da habitação definitiva, né? E nós não podemos perder isso, essa realidade da nossa mente, do nosso coração. Nós somos uma comunidade de peregrinos, sim, mas com um propósito de continuar a missão que o Senhor nos deu. Seguindo o nosso ponto aqui, então, o apóstolo, vamos pedir para os irmãos deixar abertas suas Bíblias, ainda nessa carta, né, nesse primeiro capítulo, os versículos de 1 a 12, nós vamos pegar aqui algumas partes, né? Então agora nós vamos estar tratando dos primeiros 5 versículos, né? Indo agora do 3º ao 5º, né? Então na 1 Pedro, do versículo 3, capítulo 1, de 3 a 5, né? Ali tem essa ação de graças, né? Ação de graças dirigida a Deus, né? O Pai de Jesus Cristo, né? Então, ou seja, o apóstolo está definindo muito bem, né,
a quem que deve ser dirigida aí a ação de graça, né? E porque a quem é devida a gratidão, a quem é devida essa ação de graças, né? A Deus, Pai de Jesus Cristo, né? Aquele que é o nosso Redentor, o nosso Salvador, porque foi Ele quem nos regenerou, nos fez nova criatura, Ele nos trouxe para essa esperança viva da salvação. E por que Pedro falou em sua carta, em esperança aos crentes aos quais se dirigiu, se no momento em que a pessoa se arrepende, né, e crê em Jesus, ela já está salva. O texto a gente pode ver lá no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 24, eu vou ler aqui, os irmãos não precisam, se não quiser, não precisa estar folheando a Bíblia, né? Precisa anotar aí do lado e depois ir lá e ver com calma, né? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Jesus está falando aqui, olha, no momento que você creu, né? Não é simplesmente creu de que você recebeu a notícia tal, e que está ali, está tudo bem. Não, o crer aqui no caso tem uma conotação, né, de que quando se fala que você ouve a palavra, é que você ouviu e atentou e vai cumprir aquilo que você ouviu, né? Então, há uma situação, né, que a gente pode chamar, que a salvação aqui, no caso, ela tem 3 tempos, não é que ela acontece em 3 tempos. A salvação ela acontece no momento que o Espírito Santo habita e entrou no seu coração, né? Mas há 3 momentos, né, em 3 tempos, né, dentro dessa salvação, né? Primeiro é essa conversão, né? O momento em que o pecador, então arrependido, ele confessa a Jesus como Salvador e se torna nova criatura. Um segundo momento, segue-se todo digamos, o segundo tempo, né? Que é a vida inteira, uma vida inteira de edificação. Ela não para. Enquanto você está aqui, você vai sendo edificado, vai se santificando e vai fazendo o serviço da obra de Deus. E no terceiro tempo, que é depois dessa existência aqui, né? Quando a salvação já é existente, vai se revelar na sua total plenitude, né? Como é que é isso? Jesus ressuscitou e vai nos ressuscitar no último dia, conforme a sua promessa, e revestir-nos de glória, e habitaremos então eternamente na Jerusalém celestial, né? Essas promessas estão lá em Apocalipse, lá no finalzinho dos livros, né? No versículo capítulo 21 e 22, e Pedro, quando ele vai se referir a isso, ele fala lá na segunda carta, 2 Pedro 3,13, na segunda carta, ele diz assim: mas nós, seguindo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça, né? Ou seja, o que ele está falando aqui, meus irmãos, tem como pano de fundo que a igreja do Senhor, os crentes, eles estavam sendo alvo de profundas e horríveis injustiças. A perseguição aos cristãos, quando ela se torna uma política de Estado, a vida fica, sob esse ponto de vista humano, insuportável para nós. Não vivemos aqui ainda, existem alguns lampejos, algumas situações isoladas que um ou outro passa, mas nem se compara com as notícias que nos chegam, por exemplo, através do ministério do grupo, né, dos cristãos perseguidos aí pelo mundo afora, né? Nós estamos guardados pelo poder de Deus, né, para a salvação que há que se revelar, né? Então esse é o terceiro tópico, a esperança da salvação, da salvação final, que vai se manifestar para nós no último dia, né? Deus cumpre suas promessas, meus irmãos, né? Assim como ele cumpriu a promessa de enviar Jesus, tudo isso já havia sido profetizado e segue essa coisa, né?
sabemos que Deus então cumpre essas promessas. Essa esperança, né? Ela não é uma mera expectativa de alguém que está sendo enganado e tapeado. Não, não. O Senhor dá uma esperança viva porque Ele é fiel, né? E não é apenas uma manifestação vaga assim, de desejo, né? Mas é uma esperança com a total garantia de cumprimento, né? E essa garantia, essa esperança, certeza, ela não é de nós, ela não é circunstancial, né? Porque ela não é coisa que venha do homem, ela não vem ela está na natureza, no caráter, no propósito de Deus e na obra de redenção que Jesus Cristo realizou. Vejam, por exemplo, o texto da carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 17 a 20. Por isso, Deus, querendo mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Essa carta aos Hebreus aqui, ela tem ali as suas complexidades, mas algumas coisas são muito claras, muito nítidas, né? E que não há como discutir algumas coisas, né? Que o Senhor Jesus entrou além do véu, né? Quando ele morreu, ele entregou seu espírito nas mãos de Deus, diz que o véu do templo lá que separava os santos dos santos, lá onde o sacerdote, somente o sumo sacerdote podia entrar, aquilo ali foi rasgado, porque o Senhor Jesus penetrou ali e abriu caminho para todos nós, para que pudéssemos ter acesso. E assim, essa fidelidade, na fidelidade de Deus, nós temos, então, esperança e vitória. Vou mudar meu texto aqui. A fé provada na esperança. Agora, há uma mudança um pouco aqui de direcionamento, porque o Senhor Jesus, no apóstolo Pedro, está exaltando, explicando essa questão da esperança no ponto de vista daquilo que já se tinha ouvido. E agora nos versículos de 5 a 9, então, 1 Pedro agora de 5 a 9, você que está com a Bíblia aberta aí, você vai ver lá o seguinte. Nós vimos lá que a esperança e a fé são duas características dos cristãos que vivem nesse mundo. Vamos só pegar o texto aqui para a gente dar uma passada, né? Ele diz lá, né, de 6 a 9, em que vós vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Jesus está inspirando aqui, o apóstolo Pedro está consolando as pessoas, porque fomos chamados não para uma vida de recreio. Não é para estarmos numa zona de conforto enquanto a gente está passando aqui, né? Ele vai falar aqui coisas muito duras e que importa, é necessário que estejamos contristados com várias tentações. São algumas tentações, uma situação ocasional, não está falando que realmente é uma batalha muito dura que o povo ia passar a enfrentar agora. Para quê? Não é porque, é para quê? Para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual
Agora, não havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Esperança e fé são as duas características, né, do cristão, enquanto temos aqui nesse mundo. Esperamos o cumprimento da promessa de Deus pela fé. Esperamos pela fé. Quando, porém, estivermos na glória com Cristo, vendo que agora é invisível, essas características darão lugar a uma terceira, que é o amor. Aí 1 Coríntios 13:13. A esperança é a certeza alicerçada na fé e nos dá o gozo antecipado do que receberemos lá no dia final. Uma esperança imutável. Veja bem, uma herança imutável. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele não vai mudar. Esse regozijo deve preservar mesmo quando somos abatidos por tristezas e ansiedades resultantes dos sofrimentos. Os primeiros cristãos que tiveram o privilégio de servir a Cristo de primeira mão ali, eles estavam agora passando por perseguições e tentações, movidos. E havia, digamos que, três situações aqui que se falam que Pedro parece que estava muito firme, vivo, né, no coração e na mente dele para instruir os irmãos. Falsos mestres. E esses falsos mestres procuravam afastar essa certeza da volta de Cristo. Vejam que tem uma passagem numa das cartas dele, né? Ele fala assim, aqueles que dizem que onde está a esperança, cadê o Cristo, etc. É quando ele diz lá, não, fica, porque o Senhor está tendo paciência, ele está sendo misericordioso, ele não está demorando, ele não está atrasado, ele não perdeu o táxi, vamos dizer assim, né? Ele não perdeu o rumo da história. Não, ele está sendo paciente, está sendo longânimo para que todos possam ter oportunidade de salvação. E aí, nesse cenário, ele faz aquela hipérbole, né? Que é uma figura de linguagem, que para o Senhor um dia como 1000 anos como um dia. Então não faz diferença na questão do tempo que nós estamos passando aqui, né? E outros sofrimentos naturais da vida, além disso, né? Ele queria que os crentes fossem firmes, né, na certeza de que são filhos de Deus. E sendo filho de Deus, e Deus que não mente, Ele garantiu aos salvos a herança gloriosa e imutável. Perseverassem, ele exorta para que perseveremos na fé, perseveremos nessa esperança, sabendo que o Senhor tem aquilo que Ele vai cumprir, aquela palavra, né? E ele diz aqui, a gente permanecemos aí firmes na nossa fé, e ele fala que essa fé, ela tem mais valor do que o ouro. Coisa impressionante. Então, ele diz que é necessário que a gente passe, né? Deus não prova a cada um de nós no sentido de testar a nossa fé, porque Ele conhece, né? O que Ele faz o propósito dele é nos aperfeiçoar, é purificar essa nossa fé, para que cada vez mais nós possamos refletir aquilo que Deus tem para nós. Veja bem, Ele prova no sentido de fazer valer-se dos sentimentos naturais para quem vive nesse mundo que jaz no maligno, para fazer dos sofrimentos um meio de levar seus filhos a crescer na fé, e no caráter e na esperança. A provação que Deus permite que nos venha não tem nela o fim em si mesmo, né? Mas é uma fé que resista às tempestades que Jesus mencionou no final do Sermão do Monte, né? Nossa fé não pode ser como uma casa construída sobre areia, né? É uma fé em que se aperfeiçoa no meio das aflições, né? E essa fé tem um segredo, que o comentarista aqui do texto ele colocou, né? O segredo é que essa fé ela é alimentada pelo amor de Deus. Esse amor que o crente tem por Jesus.
É uma coisa bonita, né? A fé, ela é alimentada pelo amor que nós temos a Jesus Cristo. E pensa bem, né? Então, se o seu amor a Jesus Cristo é um pouco raso, como que não vai ser a nossa fé também, né? Talvez ela vai ser um pouco rasa também. Mas à medida que a gente vai se aproximando e vai buscando, vai tendo esse conhecimento, então o Senhor vai operar na nossa vida, vai trabalhar esse aperfeiçoamento, ainda que por meio de provações. Nos versículos de 10 a 12, agora o apóstolo ele vai falar da expectativa, da ótica dos profetas e do que expectativa eles tinham em relação à esperança da salvação, né? A graça de Deus que os crentes estamos experimentando na salvação e na esperança já haviam sido alvo das profecias dos antigos, né? Então, ele aparece algumas expressões lá, inquiriram, trataram diligentemente, lá no versículo 10, indagando, né? Tem o sentido não apenas de que eles foram inspirados por Deus, né? Conforme o versículo 12, né? Porém que eles pesquisavam, né? Os antigos profetas, eles pesquisavam, eles tinham interesse, eles queriam saber como que ia se operar essa fé. No Antigo Testamento e o Novo, né, a gente já tem todo o panorama hoje, né? Mas os profetas, os antigos, eles não tinham. Eu fico imaginando que eles conseguiam ver, o Senhor falava com eles, indicava, mas não conseguiam efetivamente medir isso aqui. Interessante que lá na frente, o apóstolo Pedro fala que até os anjos tinham atenção para isso, para o plano da salvação, né? Olha só, né? O que era alvo de pensamento, exame e pesquisa dos profetas, eles desejavam saber em que tempo se manifestaria essa graça de Deus. Agora, já no tempo de Pedro, já era uma realidade. Tudo aquilo que estava sendo profetizado, anunciado lá atrás, agora era uma realidade, né? Com a vinda de Jesus, né? E o plano da salvação colocado por Deus, então é algo tão maravilhoso, tão espetacular, era tão desejado, né? Que despertou até a atenção dos anjos para ele, né? Ora, aí vem, né? Se esse plano maravilhou aos anjos, né? Que a gente também se maravilha, né? E rendemos então por isso graças ao Senhor, né? Por tudo que Ele faz, né? Fica aqui as nossas aplicações para a vida, né? Para cada momento de provação, cada momento de dor e aflição, a gente se lembrar da nossa condição de eleitos, né? E, portanto, filhos de Deus, nós vamos ser fortalecidos, porque assim a gente vai poder enfrentar todos esses dissabores, né? Sem perder a fé, sem perder a alegria, sem perder o gozo, sem perder o ânimo, né? E está transbordando, né, pelos nossos poros a esperança da salvação. Enquanto Jesus transbordou e pelos poros transpirou gotas de sangue, aquilo para que nós pudéssemos então hoje estar transpirando gotas de suor, mas de alegria por tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz, né? A nossa esperança da glória com a volta de Cristo também está segura. O Senhor nos assegura que Ele está vindo nos buscar, né? E de modo que a gente não pode deixar a nossa fé nem a fidelidade nossa para trás. Não podemos deixar esmorecer essa esperança, essa alegria, né? No versículo 5, né, que um desafio, né, para a gente estar com essa frase ao longo da semana, um versículo para a gente estar memorizando, né? Mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo. 1 Pedro 1,5. Quem crê em Jesus
está guardado na virtude de Deus. Virtude é a excelência de uma pessoa, né, da sua natureza, do seu caráter, para realizar a obra que se propõe. E essa é a nossa esperança. Deus é a nossa segurança. Deus é eterno. É todo-poderoso e perfeito em santidade, bondade, justiça e verdade. Portanto, assim como diz o apóstolo Paulo, nada pode nos separar do amor de Deus. Que Deus nos abençoe, nos ajude a honrar o seu nome e cumprir a missão para a qual estamos aqui peregrinando nesse mundo. Um ótimo domingo, que Deus nos abençoe.